Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Só no cerco desta semana, na Rocinha, no Rio de Janeiro, foram apreendidos 25 fuzis. O uso dessas armas de guerra se tornou banal no Rio. Antes de falar do impacto causado por elas aqui, a gente vai até a fábrica do fuzil mais conhecido, o AK-47. São 100 milhões de AK-47 no mundo hoje. É como se existisse um AK-47 para cada 70 pessoas, uma infestação. Nossos repórteres foram à Rússia para contar a história dessa arma que completou 70 anos. O cogumelo de fumaça tinha 18 quilômetros de altura. A explosão de Hiroshima matou em torno de 150 mil pessoas. A outra em Nagasaki, perto de 75 mil. As duas bombas atômicas fizeram menos vítimas do que a AK-47. Esse fuzil mata, na média, cerca de 250 mil por ano. A de automática, K de Kalashnikov, sobrenome do inventor, e o ano de fabricação na União Soviética, 1947. A AK-47 é a senhora da guerra, a arma mais letal e mais produzida da história. O livro dos recordes estima que haja 100 milhões no mundo, uma para cada 70 pessoas. A AK está no colo dos fortes, dos analfabetos, dos ditadores e das crianças soldado. Ela é a arma de mais de 50 exércitos nacionais, de guerrilheiros, de terroristas. Quando a gente fala sobre esses números todos ao redor da AK, é muito difícil para um leigo entender o que é a força dessa arma. A gente só consegue ter uma noção de toda essa potência num estande de tiro, numa situação em que a gente vê a Kalashnikov pode disparar um único tiro ou entrar em modo metralhadora. São 10 tiros por segundo, calibre 7,62 por 39 milímetros. Alcance efetivo de 300 metros. Só ao lado dela a gente percebe o barulho, o cheiro da pólvora, o deslocamento de ar que ela provoca. Você duvida? Então olha de novo. Repara no papel atrás de mim se mexendo sozinho. A AK só provou seu potencial na Guerra do Vietnã, quando a União Soviética deu a sua invenção aos Vietcongs do Norte e os Estados Unidos apoiaram os vietnamitas do Sul. Os fuzis das duas superpotências mundiais ficaram frente a frente, o M16 americano e o AK-47 comunista. A arma dos capitalistas era mais leve e mais precisa. Autoridades americanas chegaram a zombar das Kalashnikov. Mas a M16 sofreu naquele terreno pantanoso. Começou a emperrar. A AK-47 não. O guerrilheiro carregava a Kalashnikov na água suja e ainda assim ela atirava. Ao derrubar um Vietcong, os soldados americanos ficavam com a arma dele. E os países comunistas fizeram fila buscando o fuzil. Quem nunca usou uma arma, atira com AK em minutos de instrução. Pequenos grupos ganharam um poder só antes visto em forças armadas. Essa simplicidade permitiu que o fuzil marchasse pelo globo e aparecesse em bandeiras. Em Moçambique, os pais deram aos filhos o nome de Kalash. Os Estados Unidos contra-atacaram na propaganda. Os americanos cresceram vendo a AK-47 na mão do bandido. A Kalashnikov é o segundo produto russo mais famoso, só perde para a vodka, mas já inventaram uma vodka no formato de metralhadora. Mikhail Kalashnikov nunca enriqueceu por causa da arma mais vendida da história ou da vodka. Ele não tinha patente desses produtos. Mikhail era um dos 19 filhos de um casal camponês. Ele começou a trabalhar aos 7 anos, um menino que desmontava todas as fechaduras que via. A Segunda Guerra canalizou esse espírito inventivo para as armas. Como mecânico, Kalash desenvolveu equipamentos e impressionou o exército. Ele ganhou uma posição no campo de teste soviético, numa cidade secreta. Ijevsk fica a 900 quilômetros de Moscou. Há 2 séculos, esse lugar fornece as armas ao exército russo.
A cidade era fechada a estrangeiros até a década de 80. Ninguém podia dizer que trabalhava na fábrica da Kalashnikov. Dentro dessas paredes, a produção é intensa e o espaço monumental. A AK é montada manualmente. O que ele está explicando aqui é que essa grande quantidade de mulheres trabalhando, ela está ligada aos setores. Esse aqui é um setor de controle de qualidade, então ele diz que as funcionárias conseguem ver pequenos detalhes, pequenos problemas nas armas, e é um trabalho de concentração que elas desempenham melhor do que os homens. A União Soviética compartilhou a AK entre os países comunistas. Mais de 10 ganharam licença de produção. Essas AKs viraram um Frankenstein, uma base russa, um barril sérvio, um cartucho búlgaro. A capacidade de intercâmbio de peças e a durabilidade facilitam o contrabando. O porta-voz da Kalashnikov diz que as AKs do mercado ilegal vêm sobretudo da China, hoje a maior produtora. Os chineses exportam sobretudo para a África, onde são desviados para rebeldes. Já a maioria das AKs usadas nos atentados em Paris saiu dos Balcãs. A gente está vendo aqui algumas das incontáveis homenagens que o Kalashnikov recebeu. São condecorações das mais diversas do governo soviético por todas as armas que ele construiu na sua vida. Mesmo depois do fim da União Soviética, a Rússia continua tratando Mikhail como herói. Ele ganhou agora em setembro, 3 anos depois da sua morte, uma estátua de 9 metros em Moscou. Kalashnikov tinha um discurso pronto quando perguntavam se o inventor de uma máquina universal de matar dormia tranquilo. Ele respondia que a arma era para se defender e a culpa pelas mortes não era dele, mas dos políticos. Só que à beira da morte, a consciência de Mikhail pesou. Numa carta à Igreja Ortodoxa Russa, ele escreveu: "Minha dor espiritual é insuportável. Se meu fuzil reivindicou a vida de pessoas, então seria eu o culpado por suas mortes? Quanto mais vivo, mais essa pergunta perfura o meu cérebro." Como os fuzis AK-47 e munição chegam até aqui no Brasil? Olha, existem várias rotas. Boa parte sai da China e do leste europeu e entra de forma legal nos Estados Unidos. Esse tipo de arma também é fabricado em território americano. Os carregamentos saem dos Estados Unidos por avião ou navio e chegam ao Chile, à Bolívia e ao Paraguai. Depois entram ilegalmente no Brasil e viajam pelas estradas até as grandes capitais. Os fuzis podem sair também diretamente de avião dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, como a gente viu na apreensão recente de 60 fuzis despachados de Miami para o aeroporto do Galeão. 45 deles eram AK-47. Nos confrontos recentes na Rocinha, os bandidos exibiram o poder de fogo dos fuzis, como o AK-47. Esse armamento de guerra está nas mãos de criminosos em praticamente todas as comunidades cariocas. Só este ano, a Polícia do Rio já apreendeu mais de 300 fuzis. Rocinha, 1989. O traficante Naldo é flagrado atirando com um fuzil. A arma até então pouco conhecida no Brasil, a imagem foi um marco. Um anúncio de que o Rio de Janeiro viveria décadas de muita violência. Na cidade, os bandidos começaram a usar armamento de guerra antes da polícia. O Rio é a única cidade no Brasil e uma das poucas cidades no mundo onde há uma presença massiva e universalizada de armas longas de guerra dentro de áreas urbanas. A arma mais vendida no mundo é a preferida dos traficantes cariocas, o fuzil AK-47. Criminosos preferem esse tipo de arma, inclusive pelo fato de depender de menos manutenção. De 2014 até agora, a Polícia do Rio tirou dos bandidos mais de 1.300 fuzis, média de 1 por dia. Só neste ano já foram mais de 300. O AK-47 é o segundo tipo de fuzil mais apreendido por aqui. E tem nos preocupado também o número de munições de fuzil apreendidas no crime. Quando a gente olha os fuzis apreendidos, eles são
por volta de 5, 6% de tudo que se apreende de arma no estado do Rio de Janeiro. Mas quando a gente olha munições, nós fizemos um levantamento que mostra que as munições de fuzis chegam quase a 1/4 do que se apreende de munição. Esse é um dos depósitos de armas apreendidas pela Polícia do Rio. No fim da década de 1980, os primeiros fuzis foram encontrados nas mãos de bandidos. Já faz aí quase 30 anos. Hoje, os investigadores dizem que os traficantes daqui têm mais fuzis do que todas as forças de segurança do estado. Os fuzis não estão somente nos confrontos nas comunidades. Até em assaltos a padarias e barraquinhas de cachorro-quente eles têm sido usados. Os traficantes investem pesado. Na fábrica, um AK custa em torno de R$2.000. No mercado clandestino, a arma sai entre R$50 e R$70.000. A Secretaria de Segurança do Estado não fala sobre a quantidade de fuzis que está nas favelas. Afirma que são informações sigilosas. Nós percebemos que o poder de fogo dos criminosos no Rio de Janeiro aumentou muito. Isso é muito mais crítico para a população que fica no meio desse fogo cruzado com uma arma que tem um poder de letalidade muito maior. Por isso também que o Rio de Janeiro é campeão mundial de bala perdida. Os baleados na Rocinha, por exemplo, são trazidos para este hospital público, o Hospital Municipal Miguel Couto. Este aqui é o setor da ortopedia. E bem aqui, a gente pode ver algumas radiografias de feridos nos últimos confrontos. 2 pessoas foram atingidas por tiros de fuzil. Uma delas é um traficante. Ultimamente a gente tem visto um número crescente por lesões causadas por fuzil. Qual o estrago que um tiro de fuzil provoca no organismo? Ele destrói todos os tecidos. Quando entra no corpo, a bala de fuzil produz uma onda de choque. E o impacto destrói estruturas importantes como músculos, veias, artérias e ossos. A grande maioria que é baleada, ela não chega com vida ao hospital, não é isso? Exatamente, porque se elas são atingidas em áreas vitais, não dá tempo. O estrago, a destruição é muito grande e não dá tempo. Esta semana, o Senado aprovou um projeto de lei que torna crime hediondo o porte de armas de guerra, como o fuzil AK-47. Se a proposta for sancionada pelo presidente Michel Temer, os condenados terão que cumprir pena em regime inicialmente fechado, sem direito à fiança, anistia ou indulto. E a progressão de regime será mais lenta. Eu não acredito que legislação seja capaz de nos tirar dessa crise. Os fuzis têm que ser combatidos antes de chegarem às comunidades cariocas. A gente defende um investimento maciço na Polícia de Investigação, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, para a gente atuar com inteligência contra essas organizações criminosas. Então a gente precisa ter um rastreamento sistemático dessas armas apreendidas para saber exatamente de onde elas estão saindo, qual o caminho que elas percorrem e quem está envolvido nesse esquema. Porque só com isso, de fato, você consegue diminuir bastante o poder de fogo no Rio de Janeiro.